divisão de segmentos, vou criar uma reta auxiliar, perpendicular ao segmento AB. Vou escolher no meu escalímetro aí, ou régua, uma divisão que me sirva, né? Então vou dividir em 6 partes, que é o que eu quero fazer aqui. Para isso eu acabei pegando aqui a escala 1:50 para facilitar a vida aqui, né? Me mostrar para vocês, tá? Então vou marcar esses pontos, 6 pontos, sendo que eu conecto o meu 0 lá no ponto A e o meu 6 sobre a reta auxiliar que eu criei. Aí, com o jogo de esquadros, eu vou traçar perpendiculares que vão ligar esses pontos, né, o meu segmento AB. Então, vou levar esses pontos para cima da reta, né, de forma perpendicular. Identifico lá, vocês vão ver então que eu tenho 6 espaços, né? Sendo 5 auxiliares ali, que foram fruto aí desse transporte aí de divisão que eu fiz com o apoio da minha régua ali do meu escalímetro. O segundo método de divisão do segmento AB, eu vou utilizar o compasso, mas também vou construir uma reta auxiliar, tá? Uma reta auxiliar que vai me permitir depois usar o compasso sobre ela, né? Vou poder dividir os segmentos primeiro nessa reta e depois transportar para o meu segmento AB. Então, vou criar uma inclinação aqui qualquer, vou fazer o traçado. Com o meu compasso, né, eu vou escolher uma abertura que seja proporcional aí, ao quanto eu quero dividir, né? Para que não fique muito fora do papel, nem muito apertado, tá? Então, use um bom senso e vou usar sempre a mesma medida, tá? E vou ir pulando, entre aspas, de ponto em ponto. Então, eu parto do ponto A, traço um arco, com a mesma abertura vou nesse arco criado, né, nesse ponto, e vou criando sucessivamente, então, 6 divisões, né? 6 segmentos ali que vão permitir com que eu transporte esses segmentos, né, esses 6, para cima da minha reta, tá? Ali como eu fiz no primeiro exemplo. Então, vou ligar esse último ponto, esse último arco que eu fiz, né, ao ponto B. Essa reta que eu estou construindo aqui, ela não é uma perpendicular, ela é uma reta qualquer que vai conectar os 2 pontos. Só que aí todas as demais têm que ser paralelas a ela, tá? Então, com o jogo de esquadros, com o auxílio do meu outro esquadro, eu vou vir traçando paralelas a essa reta, passando por cada um dos arcos que eu criei sobre a minha reta auxiliar ali. E vou transportar, então, essas medidas para o segmento AB. Fazendo então a divisão desse segmento em 6 partes, que era o que eu precisava aqui no início do exercício. Tá? Então, esse é o segundo método. Vou identificar aqui os números. E é isso. Método 1, método 2. Agora vamos fazer a bissetriz do ângulo. Bissetriz é a divisão do ângulo em 2 ângulos iguais, tá? Vou utilizar o meu compasso, vou conectar a ponta seca, né, no O, na origem do ângulo, né, ponto O, com uma abertura qualquer, vou traçar um arco. Esse arco vai interceptar as 2 retas que formam o ângulo e vai me dar o ponto A e o ponto B. Tendo esses 2 pontos, vou proceder a exemplo da mediatriz, né? É muito parecido a resolução. Vou no ponto A, traço um arco, vou no ponto B, traço com a mesma abertura um outro arco que vai interceptar o primeiro, e com isso eu criarei um ponto que estará dividindo, né, ao meio esse ângulo, que é o ponto C, no momento que eu conecto esse ponto com o ponto O, né?
Aí, quando eu faço isso, eu consigo traçar a reta que vai dividir o ângulo em dois outros ângulos iguais, certo? Congruentes. Alfa igual a alfa aqui, tá? Agora eu quero dividir um ângulo reto em 3 partes, 3 outros ângulos, tá? Então eu vou com a minha ponta seca em O e vou traçar um arco que vai interceptar as duas retas e definirei o ponto, então, A e B. A partir daí, com a mesma abertura, né, de AO, eu vou fazer um arco sobre o primeiro arco que eu criei e vou definir, então, mais um ponto, que eu vou chamar aqui de ponto D para ficar igual o slide ali, que a gente tem, e vou fazer o ponto, o mesmo procedimento para o outro lado ali, né, no OA e no OB, e vou traçar então o ponto, criar, né, com a mesma abertura, o ponto D, o ponto C. Tá? Então eu vou em A, vou em B com a mesma abertura sobre o arco original ali que eu criei, crio mais 2 pontos e esses 2 pontos são exatamente a mesma distância, estão exatamente a mesma distância que forma, né, que permite formar ângulos iguais, né? Então eu estou dividindo esse ângulo em 3 partes iguais que são de 30 graus, tá? Agora eu vou transportar aqui desse exercício anterior da bissetriz o ângulo, né? Transporte de ângulos. Então eu vou usar o mesmo desenho ali anterior para trazer o ângulo para o segmento dado aqui CD. Então vou com a minha ponta seca em O, vejo ali a distância, né, de O a A, que foi o arco que eu tinha feito anteriormente, trago essa distância para cima do segmento CD, vou lá de novo, meço a distância entre A e B, venho aqui no segmento e aplico essa distância para formar o ponto que vai me dar a condição de traçar a reta, né, sobre o arco que eu tinha feito. Então, vou botar aqui o ponto F. Então, essa aqui é a mesma distância, né, entre o ponto E e F que eu tinha entre o ponto A e B, né, e o mesmo arco. Transportei, era isso. Por hoje, valeu!